Boa noite, irmãos. Vamos nos preparar para dar início no culto desta noite. E eu quero convidar os irmãos para poderem abrir as suas Bíblias. O seu cantor no hino de número 381, Amor Fraternal. Convidar a irmã Nice para vir aqui para cantar comigo esse hino. E os irmãos cantam aí nas suas casas, tá bom? Vamos cantar em pé? Vamos, pastor. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti. Contendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa comunhão, pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor, olhar com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-lo, com branda compaixão. Jesus, suave meigo, ensina-nos a amar, e como tu sejamos também no perdoar. A quanto carecemos de auxílio do Senhor, unidos supliquemos a Deus por este amor. Se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pediste em nós se cumprirá, e todo mundo inteiro a ti conhecerás. Amém. Vou pedir a Nice para fazer uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças damos a Ti, ó Deus, pelo dia, pelo ar que respiramos, meu Deus. Te agradecemos pelo pão de cada dia. Oh, meu Deus, eu te peço que o Senhor venha estar abençoando, Senhor, a nossa nação, nosso povo, ó Deus. Aqueles, ó Pai, que estão passando necessidade, que o Senhor esteja entrando com uma providência, meu Pai. Ajuda, Senhor. Pai de amor, eu te peço também que o Senhor esteja abençoando os nossos irmãos, Senhor, tanto da congregação quanto da igreja sede, que o Senhor esteja abençoando, derramando as bênçãos sobre o nosso povo, Pai, porque nós sabemos que mesmo com essas dificuldades, mas nós estamos te louvando, agradecendo, porque nós, cada dia, Pai, nós devemos estar gratos a Ti. Ó Deus querido, agora eu te peço que o Senhor esteja usando o Teu servo para estar transmitindo a Tua mensagem nesta noite, ó Pai, que ela venha de encontro aos nossos corações, às nossas necessidades, Pai querido. Fica conosco, ó Deus, eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, ainda vamos aproveitar a oportunidade para fazer uma leitura da Palavra de Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos hoje sobre família. A unidade entre um casal. E eu quero que os irmãos abram as suas Bíblias em Mateus capítulo 18. E nós vamos ler apenas 2 versículos da Palavra de Deus. É o versículo 19 e 20 do capítulo 18 de Mateus. Mateus 18, 19 e 20.
Leiamos então a palavra do Senhor. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Irmãos, nós estamos vivendo um momento de pandemia, onde as pessoas estão sendo proibidos de sair na rua, proibidos de afastarem dos seus lares. As empresas pararam de trabalhar e os funcionários acabam ficando em casa. Isso acarreta uma coisa que dificilmente acontece nos lares. Por exemplo, um marido dificilmente ele fica em casa todos os dias. Ele está trabalhando, está procurando sustentar a sua família, então ele acaba saindo fora. Com essa epidemia, o que aconteceu? As pessoas estão mais em casa. Isso poderia ser um benefício para as famílias, mas o que a gente está ouvindo falar muito hoje é que essas coisas estão causando uma interferência muito grande nos lares. As pessoas não estão se dando muito bem uns com os outros, principalmente os casais. E eu quero aqui reiterar esta palavra, que ela serve também para nós, servos de Deus. Os casais crentes também estão vivendo hoje fora daquilo que Deus idealizou. Brigas constantes, desrespeito mútuo, distância entre o casal, são vistos em muitos lares. E além da infelicidade que isto produz em seus corações, ainda há a questão do mau testemunho dado. Penso que este é um assunto que merece nossa atenção, irmãos. Pois o princípio de viver em unidade é algo que não apenas produzirá maior realização emocional no relacionamento, como também liberará sobre o casal e as bênçãos de Deus. Veja o que o versículo 18 diz, 19. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito pelo meu Pai que está nos céus. Então Deus aprova a unidade, a união. E eu quero começar essa meditação dizendo o seguinte. Em primeiro lugar, nós devemos compreender a unidade, compreendendo a unidade. É importante, irmãos, que consigamos visualizar o que a unidade do casal pode produzir em suas vidas. E então seremos desafiados a preservá-la. Também entenderemos porque o diabo, o adversário das nossas almas, ele luta tanto contra ela. Jesus, ele nos ensinou que a unidade e concordância permite que Deus age em nossas vidas. E ainda vos digo mais, se 2 de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito pelo meu Pai que está nos céus. Jesus disse essas palavras. Pois onde se acharem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18, 19 e 20, o texto que nós acabamos de ler. Por outro lado, a falta de unidade impede Deus de agir. A palavra de Deus nos mostra de modo bem claro que quando o marido briga com a sua mulher, algo acontece também na dimensão espiritual. Igualmente vós maridos, 1 Pedro 3,7 diz, igualmente vós maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo ela herdeira convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações.
Então nós, maridos, temos a responsabilidade de fazer isto. Senão Deus não vai nos ouvir quando nós clamarmos a Ele. E ao deixar de honrar a mulher como o vaso mais frágil e maltratá-la, ainda que seja verbalmente, o marido está trazendo um sério problema sobre a sua vida, sobre a vida espiritual do casal, não só dele, mas da mulher também. O marido está trazendo um sério problema sobre a vida espiritual do casal. A Bíblia diz que as orações, elas serão impedidas. Elas serão impedidas. É lógico que isso também vale para a mulher, embora quem mais facilmente tropece nisto seja o homem, porque o texto bíblico revela que depois de desonrar a mulher na condição de um vaso mais frágil, ou seja, com asperezas, o homem, mesmo que clame ao Senhor, terá a sua oração impedida, pois o princípio foi violado. Deus nos deu um princípio. Esse princípio não pode ser violado. Sendo ele violado, Deus não age em um ambiente de desarmonia, discordância. Isso é um fato. Isso é um fato. Quando tentaram construir a Torre de Babel, as Escrituras dizem que Deus desceu para ver o que os homens faziam. E Deus mesmo, ao vê-los trabalhando em harmonia e concordância, de propósito, ele declarou, Deus declarou: eis que o povo é um e todos têm a mesma língua. E isto é o que começam a fazer. Agora não haverá mais restrição para tudo que eles intentarem a fazê-lo. Então Deus viu que o homem estava trabalhando unido, tinha um propósito, tinha uma caminhada, e Deus sabia que eles iam conseguir o intento deles. O que Deus teve que fazer? Veja o que diz em Gênesis 11, 6 e 7. Lá desçamos, Deus diz, lá desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda um a língua do outro. O que veremos aqui é uma unidade removendo limites. Eles não sabiam a distância do céu, eles não tinham convicção de que ia alcançar, mas eles tinham um objetivo, tinham um propósito. Estavam unidos em fazer isto. Então Deus diz: quando o casal se torna um e fala uma só língua, sem discordância, eles removem os limites diante de Deus, diante de si, e Deus pode agir livremente no ambiente deste. Mas basta perder a capacidade de falar a mesma língua, que tudo se perde. No reino de Deus, quando dois se unem, o efeito não é de soma, mas é sim de multiplicação. Moisés contou acerca do exército de Israel, lá em Deuteronômio 32, no versículo 30, ele disse: um deles faria fugir a 1000 de seus inimigos, mas 2 deles faziam fugir 10.000. A unidade ainda traz consigo outra virtude, irmãos. Podemos ver isso numa das figuras bíblicas do tabernáculo. O propiciatório da Arca da Aliança figura esse princípio. O Senhor diz que ali ele viria para falar com Moisés. O propiciatório, ou a tampa da arca, era o lugar onde a glória e a presença divina se manifestavam. E nas instruções para a confecção dessa peça, vemos o simbolismo da unidade. Deus diz que os 2 querubins deveriam ser uma só peça de ouro batido. Com isto falava simbolicamente de unidade entre os seus adoradores. Está lá em Êxodo 25, 17 a 19. Os querubins
deviam estar com as asas estendidas um para o outro. Um para o outro. O que fala de cobertura recíproca. A falta de unidade nos leva a agir com o espírito de Caim, que disse ao Senhor: acaso sou eu o guardador do meu irmão? Gênesis 4:9. Mas quando estamos em unidade com alguém, cobrimos e protegemos esta pessoa. E essa é uma virtude que acompanha a unidade. A outra é a transparência. Os querubins deveriam estar um em frente para o outro. Isto fala alegoricamente de poder encarar o outro adorador olho no olho. E falar de não ter nada escondido. Ou seja, falar espontaneamente. No olho da outra pessoa quando as coisas não estão bem. Quando Jacó fala para a sua família que as coisas já não estavam bem entre ele e Labão, seu sogro, a expressão que ele usa é: eu vejo que o semblante do teu pai, do vosso pai, já não é mais o mesmo para comigo. Ou seja, Jacó viu que Labão estava entristecido com ele, por alguma razão, por algum motivo, já não era mais aquela pessoa. Jesus disse que os olhos são a candeia do corpo. Eles refletem o que está dentro de nós, irmãos. É a unidade e a capacidade de olhar olho no olho e estar bem. Particularmente, eu não posso concordar com casais que escondem coisas um do outro. Seja no que diz respeito à sua vida passada, erros e pecados, ou presentes, como nas questões financeiras, por exemplo. Eu acredito que a unidade verdadeira exige que haja remoção ou acerto de pendências. Provérbios 28:13. Às vezes, fugimos ou fingimos um comportamento só para agradar. Ou não desagradar. Eu não vou falar para minha esposa para não desagradar ela. Ou eu não vou falar para minha esposa para eu não ficar de ruim com ela. Você entendeu? Ao outro, o que diverge dos ensinos bíblicos. Este teatro não produzirá unidade verdadeira. Nós temos que aprender a ser francos. Como está escrito em Provérbios 27:5. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Paulo censurou esse tipo de comportamento dúbio quando escreveu aos Gálatas, no capítulo 2, do versículo 11 ao 14. Ele falou sobre como o apóstolo Pedro, em certa ocasião, agiu assim para ser diplomático. E que essa atitude conseguiu atrair até mesmo o próprio Barnabé, companheiro de Paulo, e ele o censurou publicamente. Paulo censurou Pedro. Se você quiser ver, vai lá no texto de Gálatas, capítulo 2, versículo 11 ao 14. Vê o que Paulo falou com Pedro. Contudo, quero ressaltar que ser franco, irmãos, não significa ser grosseiro. Pois a Bíblia nos ensina a falar a verdade em amor. O conselho dado a Timóteo, por exemplo, na hora de corrigir os que opunham, foi de usar de mansidão. A unidade manifesta a verdade dolorosa às vezes, mas de forma bem mansa. Paulo diz para Timóteo: corrigir, redarguir, ensinar, mas com mansidão.
Com mansidão. Em segundo lugar, o princípio do acordo. O princípio do acordo. Lá em Amós capítulo 3, a Bíblia nos ensina também que o acordo é indispensável no relacionamento. Ele diz: como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Como é que eu posso andar com a minha esposa junto? Indo para a igreja, indo para qualquer outro lugar, se nós não estivermos de acordo? Já imaginou se ela diz para mim: você vai para a igreja, mas eu não vou, eu vou ficar em casa? Eu tenho que concordar porque ela quer ficar em casa, tem que haver um acordo. Mas eu posso dizer: não vamos comigo, que eu não posso ir sozinho, eu dependo de você para ir. Acordos. A ausência de acordo é uma porta aberta para o diabo. Quando Paulo escreveu aos Efésios e falou sobre não dar lugar ao diabo, lá em Efésios 4, 26 e 27, o fez dentro de um contexto, que é o de pecados que acontecem nos relacionamentos. Mas ele diz: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. O apóstolo Tiago escreveu lá no capítulo 3 da sua carta, no versículo 16. Ele escreveu sobre o mesmo princípio. Ele diz: pois onde há inveja e sentimentos facciosos, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Já mencionamos anteriormente, Mateus 18, 19, que o acordo é uma porta aberta para a ação de Deus. Mas quando nós chegamos ao ponto de dissipá-los do nosso relacionamento, nós estamos comprometendo não só a qualidade da satisfação na esfera emocional, mas também na esfera espiritual. Também na esfera espiritual. Mas também a esfera espiritual do nosso lar. Não é fácil ajustar-se satisfatoriamente na relação conjugal. As diferenças são muitas, irmãos. Na formação de cada um, na personalidade de cada um, no temperamento de cada um. E acrescente a isto as diferenças entre homem e mulher. Contudo, quando nós aprendemos a ter como denominador comum o caráter e os ensinos de Cristo, então nós conseguimos o ajuste por meio de ceder, de perdoar e de recomeçar. E assim sucessivamente. Mesmo um casal que parecia perfeitamente ajustado em seu namoro, em seu período de namoro, de noivado, descobrirá a necessidade de mais ajustes à medida que os anos do casamento vão passando. Quanto mais tempo de casamento, mais aprendizado a gente vai ter pela frente. Não é uma tarefa tão fácil, mas não é impossível. Se não estivesse ao nosso alcance, Deus estaria sendo injusto ao cobrar isto de nós. Deus estaria sendo injusto ao cobrar isto de nós. Mas o fato é que não só algo possível, como também é uma chave poderosa na vida cristã. Em terceiro lugar, o casal deve decidir juntos. Há uma ordem de governo e autoridade estabelecida por Deus no lar. Há uma ordem de governo e autoridade estabelecida por Deus no lar. O marido ele é chamado cabeça, lá em Efésios capítulo 5, 22 a 24. O marido é chamado de cabeça no lar. Entendamos que como tal tem direito à palavra final. Porém, isto não quer dizer que o homem esteja sempre certo ou que não deva ouvir a sua mulher. Encontramos no Velho Testamento uma ocasião em que
o próprio Senhor Deus disse a Abraão, o seu servo: ouve, Sara, a tua mulher, em tudo que ela te disser. Também no Novo Testamento nós temos um texto que revela isso, onde nós vemos o Pôncio Pilatos desprezando o conselho da sua esposa ou da sua mulher e se dando mal com isso. Está lá em Mateus 27:19. Irmãos, nós precisamos considerar ainda que ser líder não significa ser autoritário. Quando o apóstolo Pedro escreveu aos presbíteros que compõem o governo da igreja local, ele disse em sua epístola que eles não deveriam ser dominadores do povo. Está lá em 1 Pedro 5,3. Isso mostra que a autoridade e autoritarismo são duas coisas distintas. Eu posso ter autoridade na minha casa, mas eu não sou autoritarista. São duas coisas totalmente distintas. Vejo muitos maridos dizerem que as suas esposas têm que obedecê-los, mas ao dizer que as esposas devem ser submissas, Deus não estava instituindo o autoritarismo no lar. Vale ainda lembrar que Jesus declarou que aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Ou seja, o homem pegou uma responsabilidade muito grande, muito maior é a paga dele para com Deus. Os homens precisam se lembrar, irmãos, de que em matéria de responsabilidade no lar, terão que responder a Deus uma medida maior do que as mulheres. Mas não é preciso que o homem carregue o peso desta responsabilidade sozinho. Não. Divide com sua esposa. É importante que o casal dialogue, tome decisões juntos. Desde que casamos, minha esposa e eu sabemos que eu sou o cabeça do lar. Mas foram muitas, raras as vezes em que eu tomei uma decisão por mim mesmo. Ainda ontem eu estava conversando com ela e ela estava dizendo para mim: precisamos trocar o piso do quarto da sala e do outro quarto. Aí eu disse: realmente nós estamos precisando, estão saindo tudo os tacos, precisamos tocar. Mas acontece que ainda não é hora. Mas eu também não dei uma resposta para ela, mas eu tenho certeza que nós vamos estudar isso aí. E vamos fazer. É importante isso. Sempre conversamos, discutimos sobre as nossas decisões, irmãos. Às vezes já estamos de acordo no início da conversa. E às vezes precisamos de muita conversa para amadurecer bem o que estamos discutindo. Mas sabemos a bênção de caminhar de acordo e cultivarmos isso entre nós. Isso é uma bênção em nossas vidas. Entendo que se a mulher é chamada de auxiliadora na Bíblia, é porque o homem precisa da sua ajuda. Eu estava lendo hoje em Gênesis, que eu estou lendo Gênesis agora na leitura da Bíblia, eu estava lendo esse texto falando sobre Deus olhou e viu que o homem estava sozinho, ele queria dar para o homem uma ajudadora, uma companheira. Ele não deu uma mulher para o homem, ele deu uma ajudadora para o homem. É porque o homem precisa da sua ajuda. E a ajuda da mulher não está limitada, irmãos, a apenas às atividades domésticas. A Bíblia fala como se esta figura, que deve haver uma relação de companheirismo. Creio que como auxiliadora a mulher deve ajudar a tomar as decisões. Já pensou você tomar uma decisão na sua casa, com a sua família, e você falar que vai fazer, a sua esposa fala: não faz, que não vai dar certo. E você vai, faz e não dá certo. Então nós precisamos ter cabeça. Peraí, toma a decisão junto. A opinião tem que ser válida. Peraí, não dá certo, não vamos fazer. Se depois tiver qualquer problema, não vai ter com o que discutir, porque foi um acordo entre os dois. Houve acordo, não vai ter problema. Eu creio que como auxiliadora, então, a mulher, ela deve ajudar a tomar as decisões. Esse é um processo que exige ajuste. Na hora de discutir alguma decisão,
ou mesmo a forma de se comportar de cada cônjuge, vemos o quanto é difícil ouvir um ao outro. É difícil, mas devemos atentar para o ensino bíblico sobre isso. Provérbios 18:3 diz o seguinte: responder antes de ouvir é estutícia e vergonha. Tiago, lá no seu capítulo 1, no versículo 19, ele nos adverte o seguinte: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. A verdade é que normalmente nós somos prontos para falar, para irar-se, um contra o outro, mas tardio para dar ouvido ao que o outro tem a dizer. E isto precisa ser mudado em nós. Para que haja acordo, nós precisamos aprender a ouvir um ao outro. E isso está relacionado não só ao casal, mas nas nossas relações humanas tem que ser assim. Tanto na igreja, na empresa, na escola, nós devemos ter isso como ensinamento para a nossa vida. Porque Deus nos orientou só para viver no lar, não. Deus nos orientou para viver no meio da sociedade. Em quarto e último lugar, tratando com desentendimentos. Irmãos, os desentendimentos ocorrem mesmo entre os crentes mais dedicados, mas devem ser tratados logo, irmãos. Nós lemos que alguém pode se irar e não pecar, pois é uma reação emocional espontânea. Mas o que cada um faz com o sentimento que teve pode se tornar pecado. Paulo aconselhou os irmãos de Éfeso a que não deixasse o sol se pôr sobre a sua ira, lá em Efésios 4, 26 e 27. Em outras palavras, que deveria haver acerto, deveria haver perdão, e que nenhuma pendência ficasse para trás. Às vezes nós brigamos, como marido e mulher, e a gente não quer pedir perdão, aí fica emburrado, vai deitar, espera uma oportunidade para, num relacionamento, você se alegrar, mas alegra no momento, mas depois o coração está cheio de dor, de pecado. Então Paulo diz, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Então ele está dizendo que nenhuma pendência ficasse para trás. Nós precisamos aprender, irmãos, a tratar com os desentendimentos no lar. Preservar a unidade não significa nunca se desentender, mas saber dar a manutenção devida ao relacionamento quando isto ocorrer. O tempo, irmão, eles não apagam as ofensas. Deve haver reconciliação. Jesus ensinou isto, lá em Mateus 5, 23 e 24. E ele diz, se pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então voltando faz a tua oferta. Ou seja, Deus deu mais valor ao perdão, ao entendimento, do que a oferta levada no altar. Não adianta eu chegar no altar e dar minha oferta e dizer que eu estou cumprindo a minha parte para com Deus. Deus não vai agradar. Deus vai agradar se eu fizer a coisa certa, se nós fizermos a coisa certa. Alguns acham que depois de um desentendimento é só deixar para lá. Mas a Bíblia nos ensina, irmãos. A Bíblia nos ensina o princípio da reconciliação de maneira bem formal. Bem formal. Deve haver pedido de desculpa e de perdão. Deve-se conversar sobre o que aconteceu, o que machucou, o íntimo de cada um e por que machucou.
e não podemos perder de vista que devemos lutar para viver sem brigas e não só reconciliar quando elas ocorrem. Efésios 4:31. Acredito ainda, irmãos, que a atenção especial deve ser dada à forma de falar. Talvez esta seja uma das áreas que mais sensíveis sejam nos desentendimentos que surgem no relacionamento. Uma vez que a comunicação no lar não é só o que um fala, mas também a forma que o outro entende. As conversas, irmãos, não devem ser exaltadas ou em tom de briga. E quando um dos cônjuges se perde numa explosão emocional, é importante notar que a Bíblia nos ensina a jogar o mesmo jogo. O que lemos nas Escrituras é justamente o contrário. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15:1. A vossa palavra, Colossenses 4:6 diz que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. A cada um. Em Colossenses 3:19 diz: os maridos devem ter cuidado redobrado, pois por natureza são mais racionais do que emocionais, e suas palavras também a ser mais duras e grosseiras. Por isso a Bíblia nos adverte: maridos, amai as vossas esposas e não as trateis com aspereza. Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. 1 Pedro 3:7. Irmãos, eu quero encerrar essa mensagem dizendo o seguinte: embora seja verdadeiro e aplicável aqui o ditado de que melhor prevenir do que remediar, precisamos reconhecer, irmãos, que muitas vezes nós falamos permitindo desentendimentos que poderiam facilmente ser evitados. Nesse caso, devemos aprender a consertar e a tratar com essas situações. Mas não podemos esquecer também que mesmo havendo perdão e reconciliação, depois do erro, quando ele se repete muito vai gerando desgaste e descrédito. Ou seja, você erra hoje nesse tema, amanhã você erra nesse tema, depois você erra nesse tema. Então isso acaba aumentando muito e complicando a situação, e a reconciliação ela acaba ficando mais difícil de ser feita. Então quando esse erro se repete muito, vai gerando desgaste e descrédito. Ah, eu não vou confiar mais na tua palavra? Tu fala, mas não cumpre. E isso exige uma dimensão de restauração maior depois. As intrigas no lar, eles roubam o prazer de outras conquistas. Como escreveu Salomão, pela inspiração do Espírito Santo. Ele diz lá no capítulo 15, Provérbios 15:17, ele diz: melhor é um prato de hortaliça, onde há amor, do que um boi cevado e com ele o ódio. Também o mesmo Salomão escreveu no capítulo 17, no versículo 1, ele diz: melhor é um bocado seco, ou seja, e tranquilidade, do que uma casa farta de carnes e contendas. Ainda em Provérbios 21:9 ele diz: melhor é morar num canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Então, a mulher briguenta, ela não tem muito o que conquistar.
Há casais que alcançaram tudo o que queria financeiramente, mas não conseguiram viver bem juntos. Eles, melhor do que ninguém, podem afirmar que quão verdadeiras são essas declarações bíblicas. Irmãos, não adianta ter outras realizações e deixar o relacionamento conjugal se perder. Como alguém declarou, nenhum sucesso no casamento compensa o fracasso do lar. Precisamos aprender a cultivar, irmãos, a unidade em nossos relacionamentos. E isso acontece quando nós aprendemos a lidar de forma simples, prática, nas questões do dia a dia. Que Deus nos abençoe. E que vocês que ouviu esta mensagem possa rever como é que anda o seu lar, como é que anda a sua família, o que você pode mudar, o que você pode fazer de diferente para melhorar o seu relacionamento no seu lar. Isso são coisas que nós devemos tratar no nosso dia a dia, amém? Que Deus nos abençoe. Então vamos aqui, eu não tive a oportunidade de receber nenhum pedido de oração, mas eu quero falar aqui neste momento que todos vocês que estão me ouvindo agora, eu tenho certeza que cada um de vocês tem um pedido especial para fazer. E você, ao levantar a sua mão aí na sua casa, no seu lar, junto com a sua esposa, vai, levanta e faz um pedido a Deus, dizendo para Ele o que você quer para o seu relacionamento, o que você quer para o seu lar. E eu tenho certeza que Deus vai lhe dar tudo que você está precisando. Então, levanta a mão. Não precisa falar, pastor, ora por mim, não. Levanta a mão e o pastor vai orar por você. E eu tenho certeza que você vai ser abençoado, vai ser agraciado por Deus, porque Deus tem bênçãos para nos dar. E Deus, a Bíblia diz que Deus está com o olho atento aos nossos clamores e aos nossos pedidos. Então, faça o seu pedido aí. E eu quero aqui fazer alguns pedidos especiais, que no culto de terça-feira, lá na casa da irmã Dalva, nós tivemos lá com a irmã Dalva, e fizemos o culto, e teve alguns pedidos que foram feitos pela internet, e eu queria aqui colocar na mão do Senhor esse pedido. Nós tivemos o pedido da Cláudia, que pediu pela sua família, o pedido do irmão João, lá da nossa congregação, pediu também pela sua família, também a Daitiana pediu também, outros irmãos lá da congregação pediram. Quero também pedir os irmãos que orem também pelo nosso pastor, pastor Domiciano, pela sua família, para Deus abençoar o nosso retorno, que seja breve, que nós possamos voltar para estar louvando a Deus, engrandecendo o nome dEle. E pedir a Deus, agradecer a Deus por Ele ter nos abençoado nesse tempo, nos dando a oportunidade de estar aqui fazendo esses cultos. Quero também colocar a vida da Tainá, seu pai, os seus irmãos, para Deus abençoar, para Deus olhar para aquele povo, aquela família que perdeu seu ente querido, para que Deus abençoe, conforte o coração da Tainá, também do Léo, que não deixa também de fazer parte da família. O Léo, o Naldo, a Graça, o William, que Deus possa abençoar essa família também. Quero pedir pelo irmão Carlos. O irmão Carlos, tem muito tempo que eu não conversei com o irmão Carlos, a irmã Cláudia, para Deus abençoar a vida desse casal. Amamos muito o irmão Carlos e a irmã Cláudia. Quero pedir pela irmã Lourdinha também, que está ali nos atendendo, nos assistindo ao nosso culto. Irmã Lourdes, Deus abençoe a sua vida, a vida do seu esposo, irmão. Esqueci o nome do irmão. O irmão cantor, amado. Que Deus abençoe a vida dele. Irmão Ivan, agora ele está lembrando, irmão Ivan. Que Deus abençoe a vida do irmão Ivan. Quero pedir também pela... Não, a filha da irmã Lourdinha. A Thaís, Thaís, né? Laís e o Júnior, para Deus abençoar também. Quero também pedir pela outra filha deles também. Também quero pedir pelo João lá na congregação. A irmã Nádia, que fez aniversário anteontem, para Deus abençoar a vida da irmã Nádia. Parabéns, irmã Nádia, Deus te abençoe. Pedir por ela, pelo pastor Zival, pelos meninos, para Deus abençoar também. Quero pedir também que os irmãos orem também pela
todas as famílias da igreja, todos os irmãos, Maria Baiana, que a gente não viu mais, estamos com saudade da irmã Maria Baiana, a Ciele, a Ciele, o Anísio, o Enzo, para Deus abençoar essa família, pedir também pelo Carlão, o Antônio Carlos também, a sua família, tantos irmãos. Se eu fosse citar o nome de todos os irmãos aqui, eu ficaria o tempo todo. Mas eu quero pedir para os irmãos não esquecer de orar uns pelos outros, para Deus nos abençoar. E o Dene também está ali. Deus abençoe sua vida, minha irmã, sua família, seus filhos. Deus abençoe também. Quero pedir, irmãos, que ore pelas famílias que estão afastadas da igreja. Eu quero colocar também a vida do irmão Atil nas mãos do Senhor. Ore para o irmão Atil. O irmão Atil estava sempre conosco lá na igreja, há muito tempo que não vai na igreja. Pode Deus abençoar o Atil, a sua esposa, está sempre assistindo os cultos. Abençoando a Daitiane, o Robson. Abençoando também o irmão Elielson. Abençoando também o Alex, a Deis, a Lênia, tantos irmãos. A irmã Zezé lá na Bahia, a sua mãe que fez a cirurgia, já está tudo bem. Ela agradece por tantas bênçãos que Deus tem derramado na vida dela. E a mãe dela fez a cirurgia, está correndo tudo bem, graças a Deus. Quero pedir também, irmãos, pela nossa nação, nosso Brasil. Como o Brasil está sofrendo com essas coisas. Quero pedir também pela irmã Quênia, também o irmão, o seu esposo, o irmão Péricles, as meninas. O irmão Oswaldo está lá na Bahia, que ainda não pôde voltar, para Deus abençoar, que o retorno dele seja breve. A irmã Maria Nogueira, suas filhas, que Deus abençoe também o lar deles. Quero lembrar também, irmãos, da irmã que está lá no México. Ela, seu esposo e o filho. Como é que chama ela, bem? Que Ruth, bem. Quero lembrar, irmãos, também da minha família, minha esposa, meus filhos. A Vanessa, que está trabalhando, nós estamos preocupados que ela trabalha, as crianças ficam em casa, mas ela chega à noite. Nós temos muito medo, mas que Deus possa abençoar, proteger minha filha. Pelo meu filho lá em Campinas, lá em Hortolândia, para Deus abençoar. Pedir também para Deus abençoar o Kleber, meu filho, que está trabalhando também, que Deus possa abençoar a vida dele. Quero pedir, irmãos, pela minha vida espiritual, pelo ministério, tanto meu como do pastor Domiciano, do pastor Oswaldo, para Deus nos dar força, nos dar sabedoria para poder lidar com os dilemas que nós vivemos nesses últimos dias. Preocupações. Deus possa nos dar sabedoria para vencer todos esses obstáculos. Quero pedir também pelo nosso governo, tanto federal, estadual, municipal, que Deus dê sabedoria para esses homens, para que eles possam deixar de lado essas picuinhas e voltar. A Anice está lembrando ali que está a Gislene e o Kécio, como é que é? O Grécio, a Gislene e o menino. Que Deus possa abençoar eles onde eles estiverem agora. Quero lembrar também, irmãos, de pedir oração pela irmã do núcleo. A irmã Dalva tem pedido oração por ela. O esposo dela fez a cirurgia, teve que amputar uma perna. Para que Deus abençoe. Também uma irmã que é lá perto do núcleo também, que é vizinha fica próxima da Dalva, ela está com problema do coronavírus também. Para Deus abençoar, certo? Também lembrar da irmã Neuza. Deu uma falha aqui, eu vou encerrar orando e pedir ao irmão continue orando por nós, tá bom? Senhor nosso Deus, querido e eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor por esta noite, pela oportunidade que tivemos de poder estar falando da Tua Palavra. E agora eu quero, Pai, colocar nas Tuas mãos cada família da nossa igreja, cada casal, que o Senhor possa abençoar, ó Pai, que eles possam, ó Deus, tirar proveito da mensagem da Tua Palavra falada nesta noite. Nos dê sabedoria também, Pai, para que nós também possamos entender o nosso relacionamento familiar. Quero pedir, meu Deus, as bênçãos do Senhor para todas as pessoas que levantaram as suas mãos,
pedindo oração, que o Senhor possa abençoar cada família, cada lar, ajudando, Pai, em tudo, Senhor. Quero pedir, Pai, também, lembrando agora da Carol, que está para ganhar neném, que o Senhor possa abençoar a vida da Carol, o Guilherme também, Senhor. Quero agradecer, Senhor, também pela vida da Elaine, filha do irmão João, que está também aproximando os dias de ganhar criança também, que o Senhor possa abençoar a vida dela, o seu esposo, toda a sua família. Quero pedir pelo Zé Milton, pela sua família. Quero pedir também pela a família da irmã Diva, o irmão Pedro, a irmã Helena, lá na congregação, que o Senhor possa abençoar as famílias de lá, ó Deus, dando oportunidade, Pai, para que eles possam estar sempre dispostos a servir ao Senhor. Quero agradecer, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor me deu nesta noite. E que o Senhor nos conceda, Pai, a sabedoria, o entendimento da Tua palavra, que tudo que nós vimos a fazer seja de acordo com a Tua santa e bendita vontade. Toma, Pai, nossas vidas nas Tuas santas e benditas mãos. Nós oramos a Ti agradecidos, ó Deus, e pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. A nossa divisa, vamos à nossa divisa. Está lá em Deuteronômio, capítulo 4. Deuteronômio como é que é? É 4:13? Não. Pô, esqueci a divisa, meu amigo. É. 13:4. Deuteronômio 13:4. Eu tinha esquecido da divisa, irmãos, que coisa. Diz assim a palavra de Deus: após o Senhor vosso Deus andareis, e a Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, e até a próxima oportunidade.